E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim, que tenha dado tudo certo com os exercícios da página 329. Nós vamos dar continuidade, então, agora à aula sobre fatores que influenciam o clima. Nós já falamos sobre vulcanismos e terremotos, radiação solar, latitude e agora nós vamos falar sobre altitude. Vocês também fizeram os exercícios da página 333, ok? Se tiverem dúvidas, me perguntem. Vamos lá, altitude. Nós já estudamos que o ar é formado por uma mistura de gases que ocupa todos os espaços que às vezes julgamos estar vazios. Então, a gente fala às vezes que nós estamos mergulhados no ar. Embora a gente não possa ver, ele tem massa e, portanto, tem peso. Nós chamamos de pressão atmosférica o peso do ar sobre os corpos e sobre a superfície do planeta. Geralmente, nós não sentimos essa pressão sobre o nosso corpo porque ela sempre tende a se igualar à pressão interna corporal. Vejam essa imagem. Ela está mostrando o equilíbrio entre as pressões, ok? A seta vermelha está representando a pressão que vem de fora e a seta roxa, a pressão interna do corpo. Bom, mas embora a pressão corporal tenda a se manter em equilíbrio com a pressão atmosférica, a mudança delas pode ser sentida pelas pessoas quando elas se deslocam entre locais de diferentes altitudes. Eu falei para vocês o exemplo de jogadores de futebol, que quando eles vão jogar em locais diferentes, por exemplo, os jogadores brasileiros quando foram jogar em La Paz, eles precisaram ficar um tempo antes no local, se adaptando à diferença de pressão. Como que a gente percebe essa mudança? Por exemplo, o nosso tímpano pode pressionar a orelha quando a gente vai para o litoral, ou a gente pode sentir um pouco de falta de ar quando a gente sobe uma montanha. Isso tudo se deve à mudança de pressão atmosférica entre o local que a gente estava e aquele local em que nós chegamos, o novo local, ok? O cientista italiano Evangelista Torricelli foi um dos pioneiros na medição de pressão atmosférica, tá? Ele fez uma experiência colocando o mercúrio, que é um metal líquido, numa temperatura ambiente, em um tubo graduado com 1 metro, 100 centímetros de altura. Em seguida, ele virou o tubo contendo mercúrio em um recipiente que também continha o metal líquido. Então, parte do mercúrio que estava no tubo foi transferido para outro recipiente até atingir a marca de 76 centímetros. A pressão atmosférica no local impedia que mais mercúrio fosse transferido para o outro recipiente. Observem essa imagem. Ele já pegou o tubo que continha o mercúrio, colocou dentro do recipiente que também já continha mercúrio, e depois que já estava lá dentro, ele abriu o recipiente e o mercúrio desceu. Ele desceu e ficou quantos centímetros de mercúrio nesse tubo? 76 centímetros. Bom, para entender como ele fez esse experimento, tem um vídeo bem legal no YouTube, tá? Que se chama História do Barômetro de Torricelli. Presta atenção. A história do barômetro. Bom, para falar de barômetro, eu vou voltar um pouco no tempo. Esse cara aí é o Aristóteles, um filósofo grego. Ele pensou: a natureza tem aversão aos espaços vazios, e chamou isso de horror vacui, em latim. Ele disse que o vácuo absoluto, a ausência de matéria, não poderia existir porque a matéria ao redor imediatamente preencheria esse espaço. Ele estava errado. O vácuo é um elemento importante do barômetro, que é um instrumento que mede a pressão do ar. A pressão do ar está diretamente relacionada com a temperatura do ambiente, e mudanças rápidas na pressão podem contribuir para formar eventos climáticos extremos, como furacões e tornados. O barômetro é uma das ferramentas mais usadas pelos meteorologistas e cientistas. Como o barômetro funciona e como ele foi inventado? Bem, Aí eu pulei para a parte que fala do Torricelli. ainda mais, e a coluna de mercúrio atingiu apenas uns 76 centímetros. Além de permitir a Torricelli construir um instrumento mais compacto, isso apoiava sua ideia de que o peso é o fator decisivo. Uma variação dessa experiência usava 2 tubos, um deles dotado de um grande balão no topo. Se a interpretação de Galileu estivesse correta, o maior vácuo no segundo tubo deveria fazer mais sucção e elevaria ainda mais o nível do mercúrio. Mas o nível era o mesmo nos 2 tubos.
O apoio decisivo para a teoria de Torricelli veio através de Blaise Pascal, que levou um tubo como este até o topo de uma montanha e mostrou que o nível do mercúrio baixava e que a pressão atmosférica diminuía com o aumento da altitude. Barômetros de mercúrio baseados no modelo original de Torricelli continuaram a ser um dos meios mais comuns de medir a pressão atmosférica até 2007, quando as restrições ao uso do mercúrio, devido à sua toxicidade, obrigaram que ele não fosse mais produzido. Não obstante, a invenção de Torricelli, nascida do desejo de questionar dogmas aceitos havia muito tempo a respeito do vácuo e do peso do ar, é um exemplo notável de como pensar fora do convencional ou fora do tubo pode ter um impacto bem pesado. Bom, como o Torricelli fez o experimento ao nível do mar, ficou estabelecido que a pressão atmosférica nesse local equivale a 76 centímetros de mercúrio. Com base no experimento dele, foi possível descobrir a pressão atmosférica em diferentes locais e perceber que ela varia conforme a altitude. Ao nível do mar, ou seja, em menores altitudes, a pressão atmosférica é maior, porque existe uma grande coluna de ar sobre o local. Já com o aumento da altitude, menor é a coluna do ar sobre o local, o que faz com que a pressão seja menor. A pressão atmosférica ela sofre a influência de outros fatores, principalmente da temperatura. Sendo assim, quando as massas de ar passam por diferentes superfícies, como a neve, o solo aquecido, oceano, asfalto, elas podem absorver ou liberar calor e umidade, fazendo com que a pressão atmosférica varie. Presta atenção nesse experimento do Iberê Tenório, do Manual do Mundo. É o experimento sugerido para nós na página 334. Fazer uma experiência clássica de colocar o ovo dentro da garrafa. Muitas pessoas me perguntaram se essa experiência era de verdade, tem várias aí no YouTube, mas ninguém explica como é que faz. Bom, vou fazer ela de dois jeitos. Para o primeiro jeito, você vai precisar de uma garrafa de boca larga. Antigamente essas garrafas aqui eram garrafas de leite, mas isso aí é da época do seu vô. Então, da sua época, você vai conseguir uma garrafa de boca larga de suco de uva. Vai precisar de um ovo, de um pouco de algodão e de um palito para colocar o algodão dentro da garrafa. Você coloca o algodão na ponta do palito, acende o algodão, joga dentro da garrafa e já coloca o ovo em cima. E aí... Como você viu, o ovo entrou direitinho dentro da garrafa. Mas uma coisa que talvez não tenham te contado é que esse ovo é um ovo cozido. Por isso que na hora aqui é legal. Para fazer desse jeito você vai precisar de 2 velinhas de aniversário. Eu vou espetar essas 2 velinhas aqui no topo do ovo cozido, acender as velinhas e você vai ver ela entrar de um jeito completamente diferente. O que acontece dentro dessa garrafa? Que o ovo entra com tudo nela. Bom, o que acontece é que existe uma pressão, que se chama pressão atmosférica, que ela está fazendo pressão na gente e a gente nem percebe. Está fazendo pressão em tudo que você está vendo em volta de você. Na hora que eu esquento a garrafa, o fogo esquenta a garrafa por dentro, o ar esquenta lá dentro e faz a pressão ficar bem forte. Se você colocar o ovo em cima, no momento em que a garrafa está esquentando, você vai perceber que sai um pouco de ar para fora da garrafa. Na hora que ele esfria, esse ar perde pressão. O fogo aqui dentro apaga, o ar esfria e esse ar que está dentro perde a pressão. E a pressão atmosférica fica muito mais forte que a pressão que existe dentro da garrafa. Então, por causa dessa diferença de pressão, o ovo é empurrado para dentro da garrafa. Isso também é... Bom, analisando então aí o vídeo do Iberê Tenório, o que acontece? O que fez o ovo entrar dentro da garrafa? A diferença de pressão. Quanto maior a temperatura, mais agitadas estão as moléculas que formam o objeto. Isso também acontece com as moléculas que formam o ar. Quando uma massa de ar atmosférico é aquecida, as moléculas de ar que a formam ficam mais agitadas e se dispersam, diminuindo a pressão atmosférica.
Com a maior temperatura e a pressão diminuindo, o ar quente sobe e lá em cima ele encontra regiões atmosféricas mais frias. Ele se condensa e forma nuvens de chuva. Por outro lado, quando a temperatura diminui, as moléculas que estão formando ar vão se agitar menos. Elas ficam mais próximas umas das outras e aumenta a pressão atmosférica. Assim, o ar mais frio fica próximo à superfície e impede que as nuvens de chuva sejam formadas. Tudo bem? Ficou claro? Presta atenção então nesse esqueminha que eu vou colocar aqui para vocês agora. Em relação à altitude, então, quanto maior a altitude, menor a pressão. Lá em cima, no topo da montanha, altitude alta, pressão pequena, menor a coluna de ar. Quanto menor a altitude, maior a pressão em relação ao nível do mar. A coluna de ar é maior, ela tem uma massa, lembra? Maior a pressão. Em relação à pressão, quanto maior a temperatura, menor a pressão. Quanto menor a temperatura, maior a pressão. Tudo bem? Em relação a essa aula, então, nós falamos da página 334 a 336. Vocês podem fazer os exercícios do trabalho em equipe na página 334, que foi o que o Iberê fez no experimento, ok? A diferença é que na página pede para a gente jogar o palito de fósforo aceso, ele jogou um algodãozinho. E também podem praticar a página 336, ok? São exercícios bem fáceis. Qualquer dúvida, novamente, podem me chamar, ok? Beijinhos!